Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês o assunto satanismo, que é um assunto polêmico para muitas pessoas. Eu vou iniciar agora a leitura e segue a leitura. O satanismo é composto por várias crenças ideológicas e filosóficas e fenômenos sociais. As características comuns entre elas incluem associação simbólica, admiração e até veneração ao personagem Satanás ou de outras figuras rebeldes similares, como Prometeu e figuras libertadoras. Existem diferentes correntes de satanismo com diferentes crenças e práticas. Algumas das origens do satanismo podem ter começado com rituais de adoração e em honra ao titã Prometeu, ao deus egípcio Set, ao deus sumério Enki ou ao deus Moloque, adorado pelos amonitas. No cristianismo, Satanás, também chamado de Lúcifer por muitos cristãos, aparece pela segunda vez de forma direta no livro Crônicas, instigando o rei Davi a fazer um censo de Israel, antecedido por Gênesis, onde em forma de serpente leva a humana Eva a pecar contra Deus. O cristianismo e o Islã tipicamente consideram Satanás como adversário ou inimigo, mas muitas revisões e recomposições populares de contos bíblicos inseriram sua presença e influência em quase todos os aspectos de posição adversa, até a narração da criação em Gênesis e queda do homem. Especialmente por cristãos e muçulmanos, a figura de Satanás foi tratada variavelmente como o competidor rebelde ou invejoso dos seres humanos, de Jesus, e caracterizando como anjo caído ou demônio governador do submundo penitencial, acorrentado num poço fundo, vagando pelo planeta em busca de almas ou provendo ímpeto para farsas mundanas. Particularmente após o Iluminismo, algumas obras como Paraíso Perdido foram tomadas pelos românticos e descritas como ilustradoras do Satanás bíblico, como uma alegoria representando crise de fé, individualismo, livre-arbítrio, sabedoria e iluminação. Essas obras demonstrando Satanás como um personagem heróico são poucas, mas existem. George Bernard Shaw, William Blake e Mark Twain incluíram tais caracterizações nos seus trabalhos bem antes de satanistas religiosos começarem a escrever. Foi então que Satanás e o satanismo começaram a ganhar novos significados fora do cristianismo. O satanismo foi muito popular e comum nos séculos XVI e XVII nas cortes europeias, mesmo com toda a fiscalização da Igreja Católica. A França, naqueles tempos, tinha um mercado de satanismo lucrativo, existindo como se fosse uma máfia que tinha integrantes até nas mais altas rodas sociais de Paris. Essa máfia, todavia, foi desarticulada pelas autoridades da cidade, em grande parte graças a Gabriel Nicolas de La Reynie. La Reynie começou a desconfiar que existia uma rede alternativa de satanismo em Paris, após prender Louis de Vannes, um notório satanista. Ele ficou meses atrás de uma pista da existência do tal grupo, mas nunca conseguiu provar nada. Todavia, um dia ele conseguiu prender uma conhecida cartomante, Catherine de Saies, mais conhecida como Lavoisin. Com ela, ele encontrou não apenas artigos que cartomantes normalmente usam, mas também objetos pretensamente usados em rituais de magia negra, como sangue, terra de cemitério, sêmen, entre outras coisas.
Quando foi indagada de suas atividades, Lavoisier revelou que, além de poções de amor, ela havia feito diversos abortos para mulheres da mais alta roda parisiense, sendo que foram supostamente encontrados diversos fetos e bebês enterrados em seu quintal. Entre vários de seus cúmplices denunciados, o notório foi Etienne Guibault, que, segundo ela, era um integrante da Igreja de Satã, a qual praticava todo tipo de magia e atividades relacionadas com o satanismo. Uma das clientes de Lavoisier e do próprio Guibault era Francisca Atenas, conhecida como Madame de Montespan, uma das favoritas do rei Luís XIV, que supostamente estava desesperada para se tornar esposa deste. Os primeiros rituais para Montespan, segundo Lavoisier, não envolveram sacrifícios de crianças, mas sim de pequenos animais e certos rituais mágicos. Sob a influência de Lavoisier, Montespan fazia poções e as colocava na comida do rei com testículos de animais e afins. Todavia, segundo conta, as intenções de Montespan foram mudando e os rituais que eram de amor foram mudando para ódio. E os rituais foram se tornando cada vez mais macabros, com a intenção de matar o rei, embora não tenha havido sucesso. Logo depois do grupo ser descoberto por La Reynie, diversas pessoas foram presas, inclusive Montespan, tendo sido inocentado e passando o resto de sua vida no interior do país. Devido ao fato de o satanismo original ser uma doutrina filosófica que pregava a liberdade individual do ser humano, dentre outras ideias, contrariava fortemente os dogmas e princípios morais da Igreja Católica. Esta, desde então, passou a perseguir os adeptos de tal doutrina e a acusá-los de heresias, como adoração ao demônio e prática de orgias sexuais. O argumento utilizado pela Igreja para consolidar o seu ponto teve eficiência quase completa. Ainda assim, alguns grupos satanistas conseguiram preservar suas práticas. É importante destacar que existem diversas vertentes do satanismo. As duas principais são a vertente filosófica, que se limita a cumprir a doutrina de acordo com certos valores puramente filosóficos, e a vertente religiosa, que teve o seu surgimento alguns anos depois que a Igreja acusou os satanistas originais de adoração ao diabo, dentre várias outras. Isso fez com que certos grupos posteriores pensassem que tal acusação se tratasse de uma verdade absoluta, e devido a uma certa falta de informação e instrução, tais grupos passaram desde então a pôr em prática rituais que pensavam constituir as práticas do satanismo. Surge então o satanismo moderno com fundamentos puramente religiosos, dos quais a Igreja os acusava de praticarem, o que não anula sua condição de vertente e a existência da vertente filosófica. Um dos pensamentos mais errôneos sobre o satanismo é acreditar no uso de fetos ou humanos já formados em rituais macabros para a invocação da vida ou da morte ou de quaisquer outras entidades. No século XX, vários serial killers usaram equivocadamente o nome do satanismo para justificar suas atrocidades, sendo que eles não tinham qualquer ligação com os verdadeiros satanistas, cuja filosofia poderia superficialmente ser traduzida sob a expressão faz o bem ou não faças nada. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço então pela atenção de todos e até breve.